Irmãos, assista comigo a mais um testemunho impactante que eu tenho certeza que o final dele vai falar com você. Mas antes, seja muito bem-vindo ao canal Orações do Dia a Dia. Eu já quero te pedir, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe para mais pessoas e se você quiser apoiar esse trabalho, torne-se membro aqui do nosso canal. Na descrição aqui do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo. Não saia daí, o final desse testemunho vai falar com você. Vamos ver o vídeo. Eu nasci numa gravidez indesejada. Meu pai dizia pra minha mãe que ele não podia ter filhos. E de repente minha mãe fica grávida de mim. E minha mãe ficou muito brava. Porque eu nasci e ele falou que não podia ter filhos. E no momento, não era o momento ideal, assim, financeiramente, né? Pra se ter. Então foi um momento bem complicado ali. Mas logo após que eu nasci, isso tudo eu fui descobrindo aos poucos, tá, pastor? Eu fui crescendo e conforme foi passando os anos, eu fui crescendo, eu fui entendendo, observando algumas coisas. E eu via que eu chegava dentro da minha casa, pastor, e meu pai, ele não conversava comigo. A gente não tinha diálogo dentro de casa. Uma rejeição aí. Uma rejeição que... Só que pra mim, pastor, era normal. Porque eu cresci assim, sempre vivia assim, pra mim era normal. Eu via meu pai chegando dentro de casa no trabalho, mas ele supria todas as necessidades da nossa casa. Ele cuidava de nós, ele supria necessidade. Ele sempre foi um homem muito trabalhador, muito verdadeiro, sincero. E só que dentro de casa não havia diálogo. Por exemplo, você tá uma coisa bem prática que acontecia. Chegava ao trabalho, eu tava deitado no sofá ali, assistindo desenho, eu criança, ele passava na minha frente e nunca conversava comigo. A gente não tinha um diálogo. Só que como eu era criança, como que eu ia entender isso? Só que isso foi crescendo naturalmente, mas eu sentia que ele me amava e eu amava ele, porque era meu pai, né? Ele não era cristão, ele chegou a ser cristão, mas depois que eu nasci, ele já não era, já tinha se desviado. Ele era uma pessoa que bebia. Ele bebia, mas ele não bebia de ficar violento, pastor. Não bebia de ficar violento. Ele bebia, assim, com os amigos e tal. E isso foi a vida dele, assim. Eu fui crescendo, isso pra mim era normal. Então, quando faziam festas em casa, ele chegava, ele bebia, tinha os irmãos que levavam os amigos que iam pra lá. Então, tinha festas com bebidas, mas eu nunca me envolvi com isso. A minha mãe sempre me levando para a igreja, sempre na casa de Deus, sempre na escola bíblica dominical. Haviam festas, mas eu nunca bebi nada, nem gostava. Então minha mãe sempre me protegendo, minha mãe sempre orando por mim, mesmo tendo um lar onde minha mãe servia Cristo de muita oração e meu pai, ele era uma pessoa que trabalhava, que bebia ali suas cervejas, mas não era violento, nada. Mas meu pai era uma pessoa muito inteligente. É muito inteligente. E eu lembro da minha infância de um lar muito... eu não lembro de tristeza, de violência, não lembro assim... Eu tive uma infância muito boa. Tive uma infância boa, de muitos amigos, de uma mãe que sempre... Aquilo que meu pai, ele não dava atenção, minha mãe dava. Então minha mãe sempre me aconselhando. Então eu sempre fui no caminho do Senhor ali. Minha mãe me conduzindo. E eu nunca me desviei. Eu nasci no berço evangélico, tô até hoje, nunca saí, pastor. Nunca fui pra festa, pra bagunça. Sempre fui me envolvido com as coisas da casa de Deus, não é verdade? Por isso que eu dou um conselho pra quem é jovem. Se envolva, se você é jovem, se você é solteiro, se envolva nos trabalhos da igreja, sirva a Deus na igreja. Nem que se for lá pra você lavar a cadeira da igreja, lavar a igreja lá, limpar, vá fazer alguma coisa, mas se ocupe com a casa do Senhor, né? O solteiro, ele cuida da casa do Senhor. Quando você casa, aí já muda a prioridade, a sua esposa, a sua casa. Mas durante a minha adolescência, a minha infância, eu fui sempre cuidando da casa do Senhor. Só que passou-se os anos, pastor, aquilo que era aquela bebida, que era pouco, que era assim, que não causava mal nenhum, começou a se agravar. Porque meu pai, ele tinha um problema de saúde,
que ele tremia demais. Ele tremia muito. E minha mãe sempre falava pra ele, olha, vai se cuidar, vai se tratar. E ele nunca ia. Ele não se cuidava. E quando chegou um tempo, devido às amizades, né? Isso depois eu fui descobrir. Depois a gente descobriu depois. Que em dos bares um dos bares que ele estava, alguém ofereceu alguma coisa pra ele. Ele falou assim, ó, toma isso aqui, que isso aí vai passar o que você tá sentindo. Essa tremedeira. E ele misturou na bebida isso. E era algum tipo de droga que a gente não sabe qual era, mas era um tipo de droga. E isso viciou ele a partir daí. Você vê que é uma coisa que não adianta. Uma hora Satanás pega as amizades que você tá indo. Uma hora alguém vai oferecer. Uma hora o inimigo vai te usar. Ah, não, mas eu tô aqui bebendo, eu não quero nada com nada. Mas uma hora Satanás coloca uma situação em que você vai querer, que você vai aceitar aquela coisa ilícita, aquele negócio que vai te levar pro buraco. E foi isso que aconteceu com ele. Ele tomou essa bebida e desde lá ele viciou. Ele viciou e dentro de casa começou a mudar dentro de casa, né? Aí começa a sumir as coisas dentro de casa, começa a sumir panela. Às vezes eu guardava meu dinheirinho ali na minha gaveta, sumia, né? Tinha celular em casa, sumia. Então, muitas coisas aconteciam e a gente não sabia o que era. Então, vai passando o tempo, meu pai começa a chegar bêbado em casa, assim, caindo, assim, numa situação bem complicada mesmo. E a gente via aquelas coisas quando criança e ele chegava e a minha mãe, ela não sabia muito o que fazer, porque ele era muito fechado. Ele chegava bêbado, chegava drogado, mas ele simplesmente chegava, deitava na cama e dormia. Ele não abria pra ele nunca se abriu pra gente o que ele sentia no coração dele. Ele nunca se abria. Então, isso tudo ele guardava. Aquilo foi fazendo ele entrar na droga, nessas coisas, na bebida muito mais. Mas, como a gente era criança, como que a gente ia lidar com isso, né? Como que eu ia lidar? Eu não sabia, eu era criança. Eu já tinha meu irmão também, né? A gente era criança. Então, e conforme foi passando o tempo, a gente passou anos, pastor. E sempre nessa mesma coisa. Nós chegamos a internar ele em várias clínicas, uma clínica, duas, três clínicas nós internamos ele. E eu lembro de uma cena, pastor, que um dia uma cena muito triste. E eu lembro disso. E ele chegava em casa bêbado assim. E ele chegava desesperado assim. Ele falava assim: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu via o Satanás mesmo querendo tirar a vida dele. Ele via demônios, ele via coisas. E ele falava isso. Ele falava que ele via demônios. Só que aí que eu entro numa área que eu senti muita falta na época. Eu era criança, a minha mãe não tinha muita instrução do que fazer. O que faltou pra gente ali na época? Era alguém que instruísse de como fazer. Alguém que trabalhasse na área de libertação, realmente que soubesse ali como conduzir. Tanto ele que estava nas drogas ali naquela situação, quanto nós. Porque nós também estávamos sofrendo. Então nós chegamos a passar necessidade dentro de casa. Nós chegamos a passar necessidade porque ele não... Tudo que ele ganhava, ele gastava em drogas, em bebidas. E depois nós descobrimos que ele gastava com mulheres também. Foi se afundando, né? E nós sentimos falta porque eu via ele. Nós chamávamos os irmãos da nossa igreja para ir na nossa casa orar por ele. Porque às vezes acontecia do demônio pegar ele e nós não tínhamos o que fazer. Ah, você vai falar, mas minha mãe era de oração. Mas a minha mãe, ela não tinha controle emocional para lidar com aquilo. Porque ela ficava indignada com aquilo ali, porque ela acreditava assim, ela tava sofrendo tanto com aquela situação, ela queria tanto que saísse daquilo, que ela não sabia como. Tipo, ela ficava nervosa, brava, mas não, entendeu? O lado emocional entrou, ele não soube lidar. Então não teve ninguém que instruísse ali. Então os irmãos iam lá em casa, expulsavam o demônio dele e ia embora. Você tá entendendo? Só que nunca mudava nada. Você tá entendendo? Sim. Então, conforme foi passando o tempo, 1, 2, 3 clínicas. E depois, quando não deu mais, não teve mais jeito, né? A única solução foi mudar de cidade. Então, aí, ele me chama na minha casa. A gente estava ali em casa. Minha mãe chama os meus tios, que são os irmãos dele, e fala assim, olha, vocês têm que fazer alguma coisa, porque eu não sei mais o que fazer. E daí meu pai me chama, né? Me chama no canto, eu e meu irmão, sozinho nós dois. Ele era muito tímido. Aí ele me chama num canto, lá no canto da minha casa, lá no fundo lá, e fala assim pra mim e pro meu irmão, olha, papai tá indo embora, mas o papai ama muito vocês.
E naquele dia, pastor, nunca mais eu vi meu pai. Ele saiu, foi pra Rondônia, junto a uma família que ele tinha conhecido. E naquele momento a gente tava passando necessidade, porque a gente minha mãe trabalhava de faxineira, ganhava um salário mínimo, que na época era bem pouquinho. Eu não estava trabalhando porque eu era adolescente, né? E meu irmão ainda era mais novo, ainda não podia trabalhar. E ele foi embora e naquele momento ele foi. Mas eu, na minha mente, eu acreditava que ele tava indo para se recuperar. Tava indo para se recuperar. A gente, a todo momento, Deus, ele nos confortava. A todo momento o Senhor, ele usava profetas para falar que o Senhor ia levar ele embora. Então era algo que Deus, ele nos confortou antes de tudo acontecer. A gente via sempre o Senhor falando conosco, falando e falava claramente para mim e para o meu irmão, para nós escutarmos. E a situação da nossa casa era tão difícil que a gente chegou a pensar assim, eu e meu irmão, falou assim, é melhor que meu pai vá embora, porque nós estamos, a minha mãe minha mãe vai morrer, a gente não aguenta ver minha mãe desse jeito. É melhor que ele vá embora, né? E o momento mais difícil da minha vida, que eu vejo assim que foi mais complicado, foi quando minha mãe assim nunca falou em separar dele. Mas o dia que ela falou assim, eu vou separar dele e nós vamos vender a nossa casa, que a casa era nossa, a casa própria, eu acho que foi ali o momento que eu me desesperei como uma criança. Eu acho que uma criança ouvir que seu pai e a sua mãe vai se separar e vai divorciar, eu acho que é a coisa mais terrível. Se os pais soubessem a dor que uma criança sente quando fala isso daí, eles nunca abririam a boca para falar isso, pastor. Nunca. Mas daquele jeito, quando eles falaram isso foi antes dele ir embora, mas eu me chorei tanto, pastor, na presença de Deus. Eu acho que se acontecesse isso, mas seria uma ferida muito grande que teria feito em mim naquela época. Muito grande. Olha, graças a Deus que meu pai e minha mãe não fizeram isso. Eu acho que foi a mão de Deus que fez isso por amor à minha vida e à minha alma. Porque se ele tivesse feito, seria algo destruidor para mim, né? Eu não falei isso no dia, mas para ela, né, quando aconteceu, eu guardei para mim. Se ela assistir, ela vai ouvir isso hoje. Mas depois aí que ele se despediu, falou assim, olha, eu amo vocês, mas o papai tá indo embora. A gente falou assim, tá bom. Foi só isso que a gente falou, porque ele era muito fechado com a gente. E a gente sentiu paz quando ele falou isso, porque a gente viu ele se abrindo. Quando ele se abria, a gente sentia paz com ele, a gente sempre amou ele. Então ele foi embora para Rondônia. E quando ele foi embora, a gente pensou que isso ia mudar, mas não mudou. Continua a mesma coisa. Aqui, graças a Deus, a nossa família, por parte de pai, por parte da minha mãe, nos ajudou muito com alimento. Eles levaram alimento da nossa casa, porque a gente não tinha como comprar alimento, porque meu pai não sustentava mais a casa. Então, a minha família levava alimento para casa, né? E a gente não passou fome, graças a Deus. Deus sempre usou pessoas para gente, para suprir todas as nossas necessidades, né? E ele chegando lá em Rondônia, passou um mês, ele já começou a dar problema lá também. O vício das drogas também continuou, de bebida. Então, assim, e Deus, ele sempre falando que ia levar ele, que não ia ficar. E nós ficamos afastados durante uns 2, 3 meses. E quando ele faleceu, pastor, ninguém falou pra gente. Eles não quiseram falar pra mim, pro meu irmão. Minha mãe, eu acho que privou isso. E quando eu soube que ele tinha falecido, eu só recebi a foto dele no velório. Minha mãe só falou, olha, seu pai faleceu. Foi quanto tempo depois que ele foi embora? Eu acho que foi uns 5 meses, mais ou menos. Aí minha mãe explicou do que ele tinha falecido, né? Como ele trabalhava de pedreiro, ele estava no andaime trabalhando, e eu acho que devido a muita bebida, pastor, de droga que ele tinha, ele ficou tonto e caiu do andaime. Ele caiu de cabeça para baixo e deu morte na hora. Morte cerebral na hora, acho que bateu a cabeça no chão. Não tinha nem como sobreviver, não tinha nem como mais. Ele tava situação. morando onde quando isso aconteceu? Ele tava morando com uma família que ele tinha encontrado em Rondônia. Então essa família se propôs a ajudar ele lá em Rondônia. Então aí ele ficou lá nesse período para tentar ver se mudar de local, para ver se conseguia recuperar ele, né? Mas não conseguiu. Aí devido a esse acidente
ele perdeu a vida dele. E daí eu fiquei sabendo, quando eu fiquei sabendo que ele tinha perdido a vida, foi um momento muito triste, eu chorei muito, mas aquilo que Deus já tinha falado que ia fazer, parece que, eu acho que Deus ele faz tudo do jeito certo, da forma certa, né? A gente já estava meio, ele já estava afastado de nós há muito tempo, e o Senhor já vinha nos confortando para isso. Então foi isso que aconteceu, né, pastor? A partir dali eu comecei a trabalhar para sustentar a minha casa. Eu, minha mãe que já trabalhava, mas eu, graças a Deus, Deus me abençoou no emprego que eu comecei a ganhava pouco. Eu ganhava R$ 350 por mês, pastor. R$ 350 por mês. E eu lembro mas esse dinheiro ajudava a gente a pagar as contas de casa, ajudar minha mãe e meu irmão também. Nós éramos em 3. Casa, graças a Deus a casa era própria, né? Que meu pai tinha construído pra gente. E daí, nesse tempo, eu tinha um sonho de ter um carro, né, pastor? Que a gente nunca teve um carro, né? Meu pai nunca conseguiu, devido a tudo que aconteceu, nós nunca tivemos um carrinho pra andar. E daí, eu tive um sonho de comprar um carro. Falei, meu Deus, agora que Deus me abençoou no emprego, passou-se todo aquele período, né, do luto e tudo mais, nós estabilizamos, né? Porque acabou todo aquele sofrimento, tudo que minha mãe passava. A gente começa a viver nossa vida, né? E eu tinha um sonho de comprar um carrinho, isso eu não posso deixar de falar. E Deus me abençoou comprar um carrinho, um Celtinha bem usado, um Celtinha mais antigo usado. E eu consegui pela primeira vez comprar um carrinho. Nossa, pensa numa felicidade que eu tinha de ter um carro, de poder levar minha mãe pra lá, pra cá e ir no mercado. Coisa que a gente só andava toda a vida, nós só andávamos de bicicleta, pra cima e pra baixo. A cidade inteira, você morou em Boituva, né? A gente andava de bicicleta pra cima e pra baixo, né? E minha mãe também, meu pai também, nunca tivemos um carrinho. E graças a Deus, Deus abençoou a gente comprar um carrinho. E foi uma alegria, né? E a partir dali, pastor, começa minha vida ali sozinho, né? Assim, né? Começo a andar minha vida. Aquilo que faltou pra mim, aquilo que meu pai não me ensinou, o mundo, né? Que meu pai não me ensinou do mundo, Deus usou outras pessoas que foram meus patrões, pessoas que me ensinaram muitas coisas da minha vida, a como ser um profissional, a como ser um pai, não. Como ser um pai a gente vai aprender a hora que tiver filho mesmo, né? Mas a gente projetar a gente pro mundo. Deus ele usou pessoas muito especiais que eu citei aqui, que foi o Júlio Tomé e o Amarildo, que eu dou graças a Deus por Deus ter colocado ele na minha vida, né? E essa parte da área, quando eu trabalhei, quando eu entrei no mundo profissional, eu fiquei muitos anos e graças a Deus tinha pessoas que me instruíam, tinha os líderes que sempre me acreditavam e graças a Deus a forma com que eu trabalhava, que eu era bondoso com as pessoas, essa forma calma, me ajudava muito. Porque daí as pessoas, elas sempre estavam do meu lado, né? Se você fosse muito sisudo demais, todo mundo te abandona. Então, graças a essa paciência, a humildade que eu tinha, as pessoas foram tendo paciência comigo também. Então, eu aprendi nisso aí. Depois de 12 anos que eu trabalhei nesse lugar, eu não imaginava que Deus tinha um projeto comigo nas redes sociais. Apesar de, durante todo esse processo que eu trabalhei ali nessa empresa, eu sempre trabalhei nas redes sociais, mas fazendo para a igreja. Então, a igreja tinha as redes sociais. Eu comecei a trabalhar com o YouTube desde o comecinho, quando o YouTube começou. Então, desde lá eu já aprendia sobre isso, mas trabalhando para a igreja, fazendo para a igreja, divulgar a igreja. Então, mal eu sabia que aquele momento lá que eu estava trabalhando na igreja, fazendo voluntariamente ali, com todo carinho ali para a igreja, quantas e quantas vezes eu filmava, eu colocava minha câmera porque eu gostava, mas ninguém dava nem bola pro que eu tava fazendo. Eu fazia porque eu gostava. E quantas vezes eu ficava noites e noites lá aprendendo, fazendo, como fazer, como editar, como postar, como cortar, como tal. Não existia nada dessas tecnologias que tem hoje de inteligência artificial, era tudo na roça, tudo na raça mesmo, e era tudo mais difícil. E era uma época que a igreja não era tão presente nas redes sociais. Então eu fazia isso, sempre teve no meu coração de filmar, gravar, e
fazia pra igreja e amava fazer isso, amava fazer isso. E isso eu fiz por muito tempo, fiz por vários anos, por 15 anos. 15 anos, hein? 15 anos fazendo aquele, eu nunca ganhei nada, sempre fiz com o maior prazer e aprendi demais. Foram 15 anos estudando área de sonoplastia. A minha área é iluminação, agora tô começando, mas a área de som, de sonoplastia é a minha área que eu fiquei mais tempo. E também eu comecei a entrar na área de edição de mixagem de estúdio. Sim. Então eu já fiz várias gravações de clipe, de música. Então eu aprendi, eu estudei muito essa área. Mas passou-se o tempo, né? E o Senhor, nesse tempo, agora eu vou falar de sonhos, né? Nesse tempo, pastor, o que acontecia? O Senhor sempre me dava sonhos e visão. Esse tempo, pra mim, foi o tempo de preparo, porque assim, ó, quando nada tá acontecendo na sua vida, é um tempo de preparo de Deus, não é verdade? Sim. E esse tempo de preparo, muitas vezes você não vê nada. Até no silêncio ele tá No silêncio, você vai fazendo, e eu nunca me importei com, se eu vou, vai ganhar dinheiro com rede social, vou ganhar muitas visualizações. Não, eu queria servir a minha igreja local. Eu queria servir a mim, queria fazer o que eu gostava. Aquilo ali estava suficiente para mim. Nunca pedi para Deus, olha, Deus me faça eu ficar conhecido, faça eu ficar famoso, faça isso aqui. Nunca pedi isso para Deus. E teve algumas visões que Deus me deu, eu queria até comentar aqui. Eu sonhava muito, pastor. Eu lembro nessa época que eu estava trabalhando para Deus ali, na igreja local, e Deus me dava sonhos de pessoas famosas entrando da minha casa. Eu tive muito como exemplo na minha vida a Igreja Batista da Lagoinha, especificamente a Ana Paula Valadão com Diante do Trono, porque eu achava que eles eram muito inovadores. Eu sempre fui muito criativo. E eles vinham com uma proposta muito diferente, que logo depois, hoje, eles influenciaram o Brasil inteiro em todos os sentidos, né? Então, coisas que eles ensinavam, que eles falavam, eu pegava para mim e aplicava na igreja. Porque eu tinha um grupo de louvor na igreja que eu era líder, que eu cuidava, né? Já cuidei de grupo de louvor, já cuidei de grupo de crianças da igreja também, já fizemos várias festas de crianças, já fiz muita coisa. E só que eu tinha eles como exemplo, então eu era meio que fora da caixinha, entendeu? Eu era da Assembleia de Deus, aquela igreja mais tradicional, mas eu pegava aquelas ideias legais, inovações, e trazia, e era bem aceito, a gente fazia de uma forma ali que os irmãos aceitavam, de boa. Eu tinha sonhos de muitas pessoas famosas vindo na minha casa. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu chegava, mas eram coisas tão fortes. Eu falei, meu Deus, mas será que eu tô doido? Será que eu sou louco? Será que eu tô muito bitolado nessas coisas? Será que eu tô... Por que fica entrando essas pessoas famosas na minha casa, né? E eu falei assim, isso foi muito tempo, as pessoas entrando, né? Só que eu não falava isso pra ninguém, né? Que eu achava que era coisa da minha cabeça. Sim. E uma vez eu tava... Acho que isso pra mim foi a coisa que mais me tocou. Que uma vez eu estava dormindo, era numa tarde. E eu deitado assim, barriga pra baixo. E de repente, pastor, eu tava dormindo, era uma tarde, e eu abro o olho. Quando eu abro o olho, eu vejo como se fosse um pano de seda voando em cima de mim assim. Era um brilho, eram como se fosse aqueles brilhos assim, caindo, e eu vi o barulho. E estava em cima de mim. E eu olhava assim, ó. E aquele negócio, eu vi aquele pano de luz fazendo em cima de mim, aqueles brilhos caindo assim. E a coisa mais linda que eu vi na minha vida. A coisa mais linda que eu vi. Sabe? Foi uma visão assim extraordinária. E aquele momento eu percebi que tinha algo ali que estava sobre a minha vida. Que tinha algo ali, algo especial. E foi se passando o tempo e eu sendo instruído, tanto na minha área profissional, Deus me mostrando de sonho, eu servindo, só servindo na casa de Deus, só servindo, fazendo mais nada. E de repente veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o pastor falou pra mim, agora eu preciso mais de você. A gente precisa transmitir os nossos cultos, porque o pessoal tá fora. E na pandemia eu comecei a estudar mais essa questão de imagem, de fazer essas câmeras, né, como fazer. E a gente que fez, foi uma benção. Foi na nossa cidade, foi a primeira igreja que começou a fazer, depois vieram outros. Depois da pandemia veio falei assim, e agora, o que eles vão fazer? A pandemia acabou, eu gosto muito dessa área de
de filmagem e tal, o que que eu vou fazer agora? Eu queria fazer, tentei fazer um negocinho fácil, né, pra gente transmitir, porque dava muito trabalho transmitir aqueles cultos, tinha que ensaiar a banda e depois, no meio da semana, aí depois sábado, domingo tem que estar lá no culto, dava um trabalhão danado. Aí eu falei assim, vou fazer um podcast. Vou fazer um podcast porque é mais fácil. Senta dois na cadeira aqui, só fala e acabou. Aí nós fizemos o primeiro podcast, né? E era na igreja. O pastor, graças a Deus, sempre autorizou a gente usar a igreja para fazer, ele sempre apoiou. E a gente fez o nosso primeiro podcast, que no começo chamava Podcrente. Por isso que tem gente hoje que chama Podcrente, porque no começo foi Podcrente. E daí nesse começo aí, nós começamos a transmitir. No primeiro episódio tinha 3.000 pessoas ao vivo assistindo, que foi com a pastora Sandra Alves. Só que passou um tempo, pastor, Deus começou a me cobrar, falou assim, você ajudou muitas pessoas, você fez para muitas pessoas, você fez para a igreja, você fez para fulano, você fez para Bertrano, agora eu quero fazer com você. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, o seguinte, a gente vive no mundo, pastor, meio que de muita aparência. A gente vive no mundo de muito... as pessoas exigem da gente muita aparência. É bom que a gente se aperfeiçoe no dom que a gente tem. A gente precisa fazer isso. Nós temos que fazer isso. A palavra de Deus nos orienta a nos aperfeiçoarmos no nosso dom. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, próprio Jesus, não havia nada nele que atraía as pessoas, não havia formosura nele, não havia nada. E hoje a gente vive num mundo em que as pessoas vão pela aparência. Quando Deus manda Samuel ungir Davi, escolher ali um dos filhos de Jessé, Samuel estava olhando para a aparência e Deus falava para ele assim, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração, não é verdade? E Deus começou a me cobrar, falou assim, agora você vai, agora eu quero que você vai, só que eu morria de vergonha de câmera. Falar de câmera para mim, deu nada, meu Deus do céu, eu travava, assim, mas eu quero que você vá. Porque Deus começou a me incomodar. Eu ficava em casa, pastor. Meu conforto era o quê? Era fazer as filmagens e deixar outras pessoas, fazer para outras pessoas, trabalhar para outras pessoas. Só que Deus começou a me dar tanta coisa na minha cabeça, tantas ideias, tantas coisas que eu falei assim, eu tenho que pôr isso para fora. Eu tenho que chamar pessoas para me ajudar a trazer para fora. E o Senhor falou, eu quero que você faça isso, eu quero que faça aquilo. E o Senhor começou a me trazer revelações na palavra que eu não via as pessoas trazendo. Eu falei assim, mas não tinha outra pessoa, teria que ser eu. Porque começou a ferver no meu coração. Você tem que fazer dessa forma, desse jeito. E o Espírito Santo vai colocando e vai jogando, né, na sua mente quando ele quer que você faça. Ele vai te bombardeando até você não aguentar mais, você tem que sair pra fora. E daí eu falei assim, eu vou começar, eu vou fazer. Não sabia nem como. Nunca fiz um curso na área de comunicação, nunca fiz um curso de oratória, mas eu fui mesmo assim. Fui obedecer o que o Espírito Santo estava falando. Antes disso, eu tenho uma coisa que Deus me ensinou, pastor, que às vezes nós precisamos aprender é fechar ciclo na nossa vida, né? Porque, imagine, né? Se eu não tivesse aprendido a fechar ciclos, se você não aprende a fechar ciclos, a gente fica amarrado num lugar e aquilo que Deus tem para mim, para você, Deus não começa a se movimentar, as coisas não começam a sair do lugar. Aquilo que Deus tem preparado para você, ele não sai para fora. Você fica estagnado. Você fica estagnado. Em Gênesis 12:1-4 vai falar de Abraão, né? Que Deus manda Abraão sair da sua terra, mas ele apenas manda sair da terra. Ele não fala para onde ele tem que ir, né? Só que ele ainda inventa de levar Ló, né? Ele sai da sua terra e da sua parentela. Então ele ainda inventa de levar Ló, mas quando chega lá na frente, ainda Ló dá problema para ele, né? Mas o que acontece? Você vê que lá na frente Ló há uma intriga entre eles depois, né? Eles se separam e mais para frente Ló vai ter um probleminha ali onde Ló vai ser preso. E Abraão move os homens dele para ajudar Ló, que foi preso lá ainda, né? O que eu aprendi com isso daí, pastor? Às vezes Deus ele pede pra gente fechar ciclos, sair de lugares, porque às vezes Deus tem algo diferente para você, que tem diferente para você, que é diferente para mim, né? Então, e às vezes a gente fica achando que
que não, o que Deus tem pra minha vida vai depender de outra pessoa. E às vezes não é isso. Porque a gente deixa de acreditar, às vezes, em nós mesmos. Nós mesmos, aquilo que Deus tem pra nós. Então, uma das coisas que virou um bloqueio em mim, da forma que eu fui ensinado na infância, é esse bloqueio. De não acreditar em mim, de sempre depender de outras pessoas. Então, nesse momento, Deus tava começando a romper esse negócio em mim. Não, você não precisa de ninguém. Você só precisa de mim. E outra coisa, independentemente de quando você fecha ciclos, você se autoconhece. Quando você fecha o ciclo com alguma pessoa, é um momento de você se conhecer. Porque você se desprende da pessoa e você começa a falar, puxa, agora é eu e Deus. Então você começa a fazer aquela recapitulação, ver, poxa, mede o que deu certo, o que não deu, mede ali o momento que você está e começa a trabalhar de uma forma diferente ali, começa a ir mais para a palavra, começa a ir mais para a oração, você sai dessa dependência quando você fecha ciclo. Então fechar ciclo é muito importante. E fechar ciclo não é aquela coisa de você, porque às vezes as pessoas têm aquela sensação, tô pulando fora, tô desistindo. Quando você tá fechando o ciclo e saindo fora, não é que você tá desistindo, não é que você tá saindo fora. Quando você fecha ciclo, a Bíblia fala, há um tempo determinado para todas as coisas. Fechar ciclo não é desistir. Né? E às vezes pessoas ficam num lugar, ficam junto com pessoas que vai trazer prisão para você. Você fica ali numa prisão, fica travado na vida financeira, fica travado na área sentimental, fica travado em todas as áreas. Fechar ciclo não é desistir, não é verdade? Então a gente precisa, traz peso, você fica doente, a família sofre. Então, se você não fechar esse ciclo, você vive numa prisão. Então a gente devemos saber fechar o ciclo da nossa vida. Mas eu acredito que Deus ele nunca vai nos abandonar. Sim. Se nós sabemos, se Deus ele já liberou uma palavra para nós não devemos ter medo. Porque com Deus não se faz matemática. Eu sempre faço isso. Não adianta fazer matemática que não vai dar certo. Sim. Com Deus não vai dar certo. Então, às vezes, você perde aqui para ganhar lá na frente, né? Então, para quê? Para que você confie. Não adianta, com Deus, com o evangelho, você não vai sempre ficar só ganhando. Vai ter uma hora que você vai perder para você ganhar lá na frente. Então, é isso que às vezes a gente não entende. Tem uma hora que a gente só quer ganhar, né, pastor? Sim. A gente só quer ganhar, só quer estar aí por cima, só quer... Mas às vezes não é assim, não. Com Deus. Todo dia a gente vai perdendo, né? Vai deixando alguma coisa para trás, né? É verdade. Andar com Jesus é isso aí, vai ter que deixando. E o que mais a gente deixa para trás, pastor, é o orgulho. Meu Deus do céu. Se tem uma coisa que Deus quer, ultimamente, que a gente deixa pra trás, é o orgulho, pastor. Porque eu contei aqui a história de Abraão e Ló. Agora, quando Ló ele foi preso lá na frente, Abraão não deixou o orgulho, ele não teve orgulho. Ele foi lá e foi salvar o amigo. Quantas pessoas, muitos de nós do evangelho, nós brigamos, muitos de nós evangélicos, falando assim de modo geral. A gente arruma confusão, a gente arruma briga com outro irmão nosso, aí fala assim, eu perdoei, perdoou, tal, eu perdoo você me perdoa, tal, aí fala assim, mas eu não quero estar junto, eu não quero estar perto, mas isso aí não é perdoar. É ele no canto dele ou no meu? Aí não, isso aí não é perdão, a gente tá indo pro caminho totalmente errado. Perdoar é estar perto sim. É difícil. O evangelho não é fácil, é dolorido. Mas nós vemos que Abraão teve uma briga com Ló, mas quando Ló estava na pior, ele foi lá ajudar. Você tá entendendo? Então, o que a gente não... O que impede a gente de receber e de chegar onde nós queremos é o orgulho. Fechou o orgulho, o Senhor não ouve. A palavra de Deus diz que Deus ele resiste ao soberbo. A quem é soberbo, ele resiste mesmo, de verdade. Agora, a própria palavra diz que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Ele não despreza, pode estar passando o que for, o Senhor não despreza um coração quebrantado. Mesmo que ele tenha pecado, mesmo que ele tenha errado, pode ser o erro que for. Se você estiver quebrantado na presença de Deus, Ele não vai te desprezar. Ele não vai. Durante esse tempo, quando Deus ele começa a nos levantar, às vezes a gente não sente a melhor coisa. Quando a gente não se sente merecido.
aquilo, né? Paulo, ele vai dizer que ele tinha um espinho na carne, né, pastor? Ele vai dizer que ele tinha um espinho na carne. Às vezes a gente quer ser um super tudo, né? Um super homem, né? Eu quero ser um super entrevistador. Eu quero ser um baita de escritor. Eu quero ser uma pessoa que cure todo. Eu quero ser uma pessoa que tenha todas as minhas feridas curadas. Eu quero ser um super, um master, um mega master. E às vezes Deus não quer. Às vezes ele quer deixar alguma coisinha em você pra você não se orgulhar. É nós que criamos essa doutrina, essa teologia em cima disso, né? É. E o mundo lá fora, ele olha o quê? Não, o crente tem que ser perfeito. Exato. Essa é a visão. E nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Gente. Né? E nós criamos essa imagem. Não, tem que ser perfeito. Não, nós erramos também. Você que tá em casa aí, faça uma análise você. Será que você fosse um perfeito, que você pedisse tudo que você... Se você ganhasse tudo que você pedisse a Deus aí... Pastor, tem gente que começa a ganhar um pouquinho mais, já some da igreja, pastor. Já some, Deus nem ora mais. Ele só fica orando ali. Será? Olha pra sua vida e veja se não é verdade o que eu tô falando. Um pouquinho que você faz, você já some da presença de Deus. Um carro já muda tudo. Deu um carro, pronto, já era. Então, será mesmo que a gente tá preparado? Será mesmo que você está preparado para ser um empresário ali? Será que você está preparado mesmo para Deus subir um pouquinho teu salário, você ganhar um pouquinho mais? Será que você está mesmo? Deus sabe. Às vezes a gente não conhece. Às vezes a gente só vai saber, pastor, o dia que a gente for lá e Deus colocar na tua mão. Tem pessoas que nós só vamos conhecer a hora que você dá poder pra pessoa, a hora que você dá dinheiro. Aí você vai conhecer a pessoa de verdade. Infelizmente, muitos se perdem nisso daí. Mas às vezes Deus tá segurando você porque pra você não se perder e pra você pra tua alma não ir pro inferno. Muitas vezes é isso, Deus tá te protegendo. Quantas pessoas Deus levou pra não se perder? Quantas pessoas Deus levou? Então eu vejo dessa forma, pastor, sabe? Porque eu vejo que essa nova geração precisa se autoanalisar e ver se o orgulho não tá entrando no coração, sabe? Principalmente pessoas que estão aí entrando nas redes sociais. E aí eu já quero trazer um alerta para as redes sociais, porque eu creio que eu tenho autoridade para falar sobre isso. Sim. Porque existe uma geração, a igreja ela tá entrando muito forte nas redes sociais e usando as redes sociais muitos dizem para propagar o evangelho, não é verdade? Ou usam essa intenção. Mas aqui em Mateus 6:1 vai dizer assim, ó: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Aqui ele está falando, pastor, que se tudo que nós fizermos para a glória humana, ela é anulada no céu. Meu Deus. Tudo o que nós fizermos nessa terra, tudo, absolutamente tudo, perante que fomos fazer para a glória humana, não tem valor nenhum. E Deus vai julgar o seu coração, né? E Deus vai julgar. Ó, Gálatas 5:19 vai dizer assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, a quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, presta atenção, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdará o reino de Deus. Eu quero destacar aqui, Brasil, presta atenção, dissensões. O que significa dissensões? Falta de acordo, divergência, discordâncias, controvérsias, desacordo, desarmonia, desavenças, dissentimentos, divisão, separação. Dissensão é isso aqui, ó. Quem tem dissensão, quem causa dissensão, não herdará o reino de Deus. Pastor, nós somos testemunha de um Deus vivo. Se você abre a Bíblia Sagrada, todos esses autores, tudo que tá aqui, ó, todos esses livros, toda a palavra de Deus foram escritos. Isso aqui são testemunhas. São pessoas que viram a Deus, que tiveram experiência com Cristo, que escreveram sobre Ele. E hoje nós temos aqui o Evangelho nas nossas mãos. A gente conhece um Deus por pessoas que tiveram experiência com Cristo. E tá aqui a Bíblia, ó. E não foram testemunhas. Tanto as qualidades quanto os defeitos tá aí. Tá aqui. Você tá entendendo? E nós estamos sendo a mesma coisa.
Agora a gente entra pra rede social pra ficar falando, pra ficar arrumando confusão, sabe? Envergonhando o evangelho, fica jogando um contra o outro nas redes sociais. Você tá entendendo? Ah, porque fulano fez o que que eu... E bota a briga lá na rede social. Ah, porque eu vou processar, porque eu vou não sei o que. E tem um monte... E agora... E aí fica lá, fazendo... O evangelho puro é outra coisa, não é isso, tá? Mas fica maldizendo. Fica sendo uma mau testemunha do evangelho. Aí vem mandar mensagem pra mim, eu quero ir aí no seu podcast. E você não vai vir aqui, não. O que tá acontecendo hoje? Isso tá virando uma modinha, pastor. Sim. Da visualização. Você ficar arrumando confusão, fazendo fofoca, falando que não sei o que. Você tá entendendo? E outra coisa também. Você que tá aí do outro lado, trazer uma exortação, hein? Isso serve pra você também que fica comentando nas redes sociais. Tá compactuando. Mesma coisa, tá compactuando. Você que compartilha, você que comenta. Então, tudo que você for escrever, comentar, falar na rede social, primeiro, será que Cristo orientaria a fazer isso? Será que eu falaria isso na frente da pessoa? Então, pare pra pensar, você tá entendendo? E guarde essa palavra no seu coração. Quem causa dissensão, discórdias, a palavra de Deus em Gálatas 5:19 ao 21 vai dizer, leia lá na sua Bíblia, na sua casa, não herdará o reino de Deus. Não tem conversa. Agora, uma coisa, pastor, é eu e você aqui. Você tá entendendo? Nós aqui, fechados num lugar. Agora, a pior coisa, pastor, é você ir pra rede social, no meio de milhões de pessoas, e envergonhar o evangelho. Causar esse tipo de coisa aqui. A gente que faz aqui podcast, nós vemos que eles pedem ajuda, né? Sim. Pessoas que estão com a alma ferida, passando, sabe, querendo tirar sua vida, pessoas querendo desistir de tudo, pessoas que tá precisando de uma ajuda no casamento, precisando de uma orientação. A gente tem que ter um temor, tem que voltar a ter um temor mesmo de Deus, de tomar cuidado com o que a gente vai falar, sabe? Agora, eu posso errar? Eu posso. Sim. Eu posso errar. O senhor pode errar em alguma palavra, alguma coisa. Sim. Uma falha é uma coisa. Agora, você falhar 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, meu amigo, aí... Persistir, né? Aí é complicado. É complicado. O maior temor da minha... Ó, pastor, se tem uma coisa que eu oro todos os dias, meu Deus do céu, não me deixa entrar nesse buraco. Não me deixa entrar nesse buraco, porque eu não quero estar fazendo uma coisa sem ser da tua vontade. Eu dou graças a Deus que o Senhor me deu. Tem coisa que não adianta, igual o senhor perguntou aí. É Deus quem faz. Sim. De nós mesmos, a gente não tem nem como. Se não for Deus na nossa vida, a gente não faz nada, né? A gente, nem por nós mesmos não fazemos nada. Mas eu dou graças a Deus que Deus abençoou a gente nessa linha, porque a gente não tem que ficar falando mal das pessoas, não tem que ficar falando mal de ninguém. Mas da forma que aconteceu, da forma com que o Senhor abençoou ali a gente fazer, foi uma coisa surpreendente. Eu acho que o Espírito Santo, ele pode conduzir a gente a fazer, sabe? Sim. E quando a gente fez o primeiro episódio, já foi uma coisa que já grande já, sabe? Assim, rápido, foi muito rápido. E o Espírito Santo falou pra mim assim, ó, só fica no testemunho. Porque muitos podcasts falavam de vários assuntos, né? Sim. Então, aí eu vou entregar o segredo aqui, né? Para as pessoas agora, né? Eu acho que para toda a vida é isso. Para toda a vida você tem que guardar isso. Deus não tem 3, 4, 5, 10 coisas para você. Ele tem uma coisa só. As pessoas, elas conseguem gravar na mente sobre você apenas 3 coisas. Gravar isso na cabeça. Mais do que isso, não. Então, por exemplo, quando Deus falou comigo que vai fazer um podcast, você vai falar só sobre uma coisa. Que todos faziam podcast, mas falavam de vários assuntos. Eu quero que você fale só de um assunto, que era testemunho e história. Histórias das pessoas e os testemunhos. Então eu queria deixar muito bem claro na cabeça das pessoas que o podcast era testemunho. Então pode ver que todo mundo conhece o Crente Podcast por causa dos testemunhos. E então eu criei essa imagem na cabeça. Foi intencional isso. Sim. E isso automaticamente já é um prato cheio para os algoritmos da internet. E é isso que eles querem. Eles querem um tema só, entendeu? Entendi. Eles não querem vários temas. Então ele pega um assunto só. Então foi isso que fez pela mão de Deus primeiramente. Mas tudo aquilo que eu aprendi lá de trás com as redes sociais, também junto com a pastora Sandra, eu trabalhei naquele canal que tinha mais de 2 milhões de inscritos. Então tudo
aquilo que eu aprendi. Também junto com o YouTube que me ensinou, eu já passei por 3 gerentes do YouTube que me forneceram mentorias do próprio YouTube. Então eu passei por 3 gerentes, eles me ensinaram muita coisa e eu fui juntando tudo isso, né? Graças a Deus, Deus preparou isso. E daí eu fui fazendo e as coisas foram crescendo, entendeu? Então é isso que as pessoas querem. As pessoas querem ver, pastor, a vida real. As pessoas estão cansadas de ver coisa maquiada. Estão cansadas de ver filtro. Filtro, né? Sabe? Porque o povo tá cansado de ver as coisas maquiadas. E tem uma coisa. Essas pessoas que criticam, que batem, se chama hater, né? Hater. Sabe o que significa? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Cristão não é hater. Cristão não é... Sabe o que significa hater, pessoal? Odiador. A palavra hater significa odiador. Você que bate na rede social, que fica só caçando coisa pra criticar, você é hater. Só que hater significa odiador. Você pode sim comentar fazer um comentário ali com uma crítica construtiva. Você pode, né? Nós aqui estamos abertos, a gente tá suscetível à crítica, é normal. A gente tá aqui aberto nas redes sociais. Mas cristão tem que ser diferente. Cristão tem que ser diferente. Aconselha, não ataca, né? Exatamente. Cristão. Aconselha, né? Exatamente. Todas as nossas palavras, todas as nossas condutas, Deus está olhando, Deus está vendo. Não é só no mundo físico, mas no mundo digital também. Sim. Como assim? Aqui tem alguma coisa diferente aqui? Deus não é onipresente, não é presente também na rede social, não tá vendo o que você tá escrevendo aí? Tá vendo? E vocês não sabem o mal que vocês causam pra gente tá aqui do outro lado. Às vezes a gente não olha, a gente não quer olhar, mas quantas vezes eu vi minha esposa assim, deitada na cama, assim, totalmente triste, assim, sem levantar, e muitas vezes eu tive que animar ela, porque ela não suportou ver os comentários no começo. Então eu privei ela de olhar os comentários das pessoas. Eu nem olho. E eu olho assim porque eu tenho que ver o que tá acontecendo, mas eu filtro ela, não que eu deixo, ela pode a qualquer momento, mas ela não olha mais, porque não sabe o tanto que isso causa um mal pra gente. Que a gente se esforça, a gente não é perfeito, pastor, a gente erra, a gente tem as nossas falhas, a gente precisa melhorar em muita coisa, mas nós precisamos ser misericordiosos. Vale tanto para mim quanto vocês. O que é ser misericordioso? É você ter compaixão. Bendito é aquele que é misericordioso, pois eles receberão misericórdia do Senhor. Eu até esqueci o livro aqui, é um salmo, mas eu esqueci onde é que está escrito. E o apóstolo Tiago fala, não haverá misericórdia para aqueles que não têm misericórdia. Exatamente. Não haverá Bíblia. Exatamente. Então, hater é isso, é odiador. Meu Deus. Odiador. Então, a partir de hoje, você já tem esse conhecimento. A partir de hoje, você não é mais hater, tá? Cristão não é mais hater. Você nasceu de novo, viu? Nasceu de novo hoje. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo, você é diferente. Então as batalhas que a gente enfrenta são todas essas, pastor. A gente enfrenta muitas batalhas. Muitas coisas a gente passa no Crente Podcast, muita gente olha assim, mas nós recebemos lá pessoas de todos os níveis de classe social, de pessoas que têm um pouquinho mais de estudo, pessoas que não têm. Então vamos lá, a gente recebe uma pessoa que às vezes não fala em público, não tem esse costume, não fala em câmeras, e chega lá e fica muito nervoso. É normal isso, a pessoa fica nervosa, às vezes ela fica tão nervosa que ela esquece das coisas, pula partes, e às vezes a gente tem que, intervir na pessoa, fazer pergunta. Fala errado igual eu. Fala errado. Minha esposa corrigiu, eu falei, ninguém é perfeito, cara. E as pessoas xingam, mas você fica interrompendo, mas é que na hora lá, na hora é diferente. A pessoa às vezes vai travar, aí você tem que perguntar. Sim. Pode ver, tem pessoas que, às vezes as pessoas estão assistindo aí, vão ver que a gente tem que ficar muito perguntando, porque a pessoa, ela fala uma coisa e trava. Fala e trava. E a gente que tá conversando, a gente tem que estar puxando. Só que a pessoa que tá assistindo lá fala que nós estamos atrapalhando. Mas não é que a pessoa que tá lá, ela não tem esse costume com a rede social, ela esquece. Às vezes a pessoa preparou tanta coisa na cabeça, veio, chega lá, travou, fica nervoso. Mas você vê a imagem que nós criamos, né? Você leva alguém lá e a pessoa, que nem você falou, tem gente que teve uma boa educação e tem gente que não teve, né? E aí chega lá uma pessoa que não sabe falar. Mas, cara, as pessoas têm que fazer a crítica.
Você tá entendendo? Sem saber, não. A pessoa não é acostumada com redes sociais, ela é muito tímida, mas tem que fazer a crítica, né? Não tá bom se não... É diferente de um podcast mais conhecido. Por exemplo, você pega, por exemplo, Karina Bach. Ela vai levar pessoas que têm mais... Sim. Pessoas mais assim, mais de dado, com câmera, né? É normal. Agora nós não, a gente dá oportunidade para todos os tipos de pessoas, né? Sim. Então tem isso aí. Agora uma pessoa que já é um pastor, que às vezes já tem uma oratória um pouquinho melhor, aí vai embora, entendeu? É bem mais fácil pra gente, né? Mas a gente respeita todas as pessoas. Saída, né? Rogério. Pastor Paulo também fala lá e vai embora. Nossa, o Rogério Saída, você conversa com ele e fala, meu Deus, ele não para mais. É verdade, é uma benção. Eu já vi muitas pessoas, a gente passa muita ingratidão também. Às vezes a gente dá oportunidade para algumas pessoas, a gente fica lá esperando. Quando a gente vai ver a pessoa, fica lá esperando horas e horas. Chega lá, vai ver, cadê a pessoa? Tá lá no outro podcast famoso lá. Não podia ir, postou no story, tava lá no outro podcast famoso e deixou a gente pra trás, sabe? Eu fico triste com essas coisas, sabe? Porque a gente dá oportunidade com muito carinho, quer receber as pessoas. Mas vocês que fizeram isso aí com a gente, eu fiquei muito triste, mas no meu coração eu sei que Deus, ele manda pessoas, está mandando pessoas, não falta pessoas para ir lá contar o seu testemunho, e o podcast não deixa de crescer por causa disso. Então a gente dá oportunidade para as pessoas mais simples, mais conhecidas, com pouco seguidor, com muito seguidor. A gente não liga para isso aí, porque eu aprendi uma coisa, pastor: se tá dando certo, não vamos mexer no que tá dando certo. Deixa lá, que é isso aí que o Espírito Santo quer mesmo. Que é o próprio Deus que não deixa, né? Você quer que a pessoa tenha mais esperando aí. É verdade, eu vou confessar que eu já fui. Inclusive, eu já fui muito atrás de pessoas conhecidas pra ir no podcast, mandando mensagem. Mas recebi muita ingratidão, recebi muita... Inclusive já foram lá. Eu não gostei, tá? Não gostei. Por quê? Porque como a gente não é apresentador famoso, pastor, eles chegam lá com o nariz empinado. Eu vou abrir aqui mesmo, vou falar. Só não fala o nome, pelo amor de Deus. Eles chegam com o nariz empinado, sabe? Sim. Querendo falar, mas você já perguntou, sabe? Querendo ditar regra, querendo falar. Eu não gosto disso, cara. Falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais nem saber de, tipo, que a gente vai continuar com as pessoas mais simples mesmo, humildes mesmo. E quantas pessoas, pastor, foram renovadas ali, que tiveram seus ministérios transformados através dali, sabe? Eu vejo, não por mim, gente, nossa, quem faz é Deus. Quem faz é Deus. A gente só faz e posta. O que vai acontecer depois é Deus que conduz, né? Sim. Então, quantas pessoas ali escreveram seu livro depois do podcast? Quantos contatos que nós fizemos com o mundo inteiro? Eu sei de podcasts que foram formados ali na Itália, com inspiração do Crente Podcast. Uau. Amanhã, inclusive, eu vou ir num podcast lá de Piracicaba, que eles inspirado na gente também. E eles convidaram a gente, todos inspirados. Então tem pessoas que mandam mensagem: eu quero fazer um podcast inspirado no Crente Podcast, como que faz? A gente vai lá e passa as informações. Então, quantas pessoas escreveram livros? Teve pessoas que já cogitaram até fazer filmes. Quantos podcasts saíram de lá? Pessoas que se despertaram para fazer outro podcast, que nem aqui o Dunamscast. O Zaid também fez o dele. Outras pessoas também fez também o deles. Eu vou fazer da Luciene Eugênio fez também. Pirada também foi inspiração. Quantos livros? Nós fizemos uma parceria legal com a LC Comunicação, que é uma das maiores agências de marketing do Brasil hoje, que trabalha com várias agências, várias editoras de livro, inclusive com a editora Vida. Então eles mandam o livro pra gente lá, o livro que a gente quiser pra sortear. Inclusive quem é membro do canal lá vai ter sorteio de livro agora todo mês, que eles vão mandar pra gente. Então isso tudo, pastor, isso tudo sem a gente investir R$1 de nada. É só Deus fazendo. Deus fazendo. E quantas pessoas, às vezes, a gente tem um canal muito engajado, né? Então, quando vai lá, vai um convidado lá, as pessoas já correm pro Instagram da pessoa, já pedir ajuda, né? Sim. Quando a pessoa vai pra lá, eu já fico assim: você tem equipe pra atender você lá? Tem? Então fique esperto que a hora que eu soltar vai Virou uma ter um loucura, monte de gente lá.
Depois do Crente Podcast, minha vida virou uma loucura. Uma loucura mesmo. Pro bom, pro lado bom, né? Mas que nem você falou, não tava pronto pra o que ia vir, né? De tanta ligação, de tanta gente procurando. E uma coisa que Deus falou comigo, não deixa o podcast com cara de nenhum apresentador. Vocês podem ver que eu não ponho o apresentador na capa. Isso aí foi direção de Deus pra minha vida. Pastor, nós nunca vamos ser apresentadores pra sempre. Vai ter um momento que Deus vai querer algo de nós, alguma coisa diferente. Às vezes Deus vai querer alguma outra obra pra você. Sim. Então, você pode ver que às vezes eu apresento, a minha esposa apresenta, às vezes a Cleidinha faz lá, pode ver que eu fiz o programa Nova Mulher, tem sempre um apresentador diferente para ajudar nessa, que é muita coisa, se nós fosse fazer tudo, meu Deus do céu, não ia dar. Mas a gente, olha, eu só tenho a agradecer a Deus porque quando eu entrei da primeira vez a apresentar, eu não imaginei que ia surgir tantos amigos, tantas pessoas que iam chegar perto, assim, que nem o senhor, pastor Paulo, pastor Rogério, pastora Pâmela. Pastora Pâmela mudou totalmente, Deus soprou o nome dela, soprou o seu nome, soprou o nome de tantas pessoas. E a única coisa que eu quero, só isso, pastor, é amigos pra gente formar uma corrente pro reino. Porque o mundão lá tá fazendo isso. Sim. Eu fico triste de ver podcast sendo formado para alimentar o pecado das pessoas. Meu. O satanismo, bruxaria. Então tudo aí fazendo podcast. Tem uma grande rede aí de podcast aí que criou um podcast para falar só de falar esse tipo de promiscuidade aí. Essas promiscuidades. Poligamia? Poligamia. É só pra falar disso aí, entendeu? E trata como se fosse algo normal, ensinando as pessoas, ensinando olha quem assiste, adolescentes, sabe? Então o mundão formando aí, se unindo, vai um podcast do outro pra crescer ali, aí depois de um vai pro outro e faz uma rede pra eles crescerem e divulgar aí coisas que vão contra nossos princípios, né? E às vezes nós, como cristão, fica dividido, fica brigando. Nós não vamos conseguir nada separado. O secretismo religioso não fica se atacando, né? Não. Nós cristãos ficam atacando um outro. E às vezes a gente não aguenta ver o outro crescer, né, pastor? Sim. Às vezes a gente não aguenta ver o outro. Eu já vi cristão, olha, vou falar pra você, cara. Dá uma revolta, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Se você quiser pegar os meus vídeos do canal do Crente Podcast e você quiser postar no seu canal, se você quiser pegar um vídeo, criar corte lá pro seu TikTok, pro seu Instagram, pode pegar à vontade, só entre em contato lá comigo e me avise. Mas fique à vontade, faça o teu dinheirinho, não tem problema nenhum, filho. Você tá abençoando a tua vida, tá abençoando o Crente Podcast, mas tem cristão que tesoura, tá? Não quer ver o outro ganhar, tem gente que tesoura. Mas não é assim as coisas que funcionam. Sim. Não é assim. Então quanto mais eu quero mencionar aqui uma pessoa, um amigo meu, um grande amigo meu, o Renato. O Renato foi uma pessoa que me ajudou muito, o Renato do Oração Dia a Dia. Ele é um grande amigo meu, a gente sempre tá se ajudando, uma pessoa humilde demais, meu Deus do céu, uma pessoa... E ele sempre tá publicando os vídeos do Crente Podcast lá. E o homem de oração ora por mim, eu oro por ele. Quando a gente tá meio assim abatido, a gente vai lá, senta, conversa. E nós temos uma amizade muito grande. E eu louvo a Deus pela vida do Renato. Quero aqui honrar a vida dele, que é do Oração Dia a Dia. Todo mundo vai lembrar disso aí. E não só eles, mas todo mundo que pega lá os vídeos e compartilha também. Que Deus abençoe vocês. Sim. E pode ficar à vontade, filho. A única coisa que não é mudar o contexto para poder... Só não pode mudar o contexto dos cortes para não prejudicar a pessoa, né? E não pegar cortes polêmicos, né? Assim, para querer prejudicar. Isso, mas você pode ficar à vontade, não, imagina. E nós aqui precisamos, porque eu estava conversando com o Zaite, a gente precisa fazer eu vim aqui no seu, sei lá, no meu, pra gente crescer junto. Sim. E mandar o evangelho se propagar mais forte ainda. É a gente se fortalecer e a gente criar essa rede. Não divisão, a gente não tem essa divisão, não pensa nisso. E eu louvo a Deus pelos amigos, pelas pessoas que se formaram aqui do nosso lado. De cobertura, né? Precisa. Tem que se unir, porque
Os cristãos ficam atacando o outro. Não, né? Tem que cobrir um ao outro. Independente da sua tese, né? Tem coisas que... fala assim, mas eu não concordo com o que o Rogério Saíde fala. Mas eu não concordo com o Aristo Júnior fala. Cara, eu sento com todos... Desde que Cristo seja o centro, né? Jesus saiu do centro aí. Mas eu sento o que não serve para mim, eu faço igual o apóstolo Paulo faz. Eu examino tudo e retenho o que é bom. O que eu retenho que é bom, o que vai edificar né, as pessoas, o que vai cooperar pro reino, a gente trabalha, né? Mas as pessoas, não, aquele lá você não vai... Eu encontro pessoas por aí que falam mal das pessoas que me ajudou, que me levantou, sem conhecer elas. Aí já perde crédito comigo já. Falou mal dos meus amigos, aí pronto. Não critico, não exponho ela, mas já perdeu eu. Entendeu? A pastora Pamela Alonso foi a ponte até chegar até vocês. A pessoa que me estendeu a mão, o que eu tinha para oferecer para ela? E ela me ajudou, e até hoje a equipe dela intercede por mim. Ela manda mensagem, estamos intercedendo. E aí tem gente que vem falar mal da minha amiga pra mim. Aí é uma briga, né, pastor? Só que eu não levo pra ela isso. Ela já é perseguida demais, né? Verdade. Muito perseguida ela é. Verdade. As pessoas não têm noção, né? Porque saem muitas pessoas do ocultismo e vêm contar o testemunho deles, né? É verdade. Então eu imagino o levante. É verdade. Tem uma situação que ocorreu, pra você ter uma ideia. Uma vez eu fui entrevistar uma pessoa, fiz um podcast lá. E eu não lembrava, eu marquei a entrevista, mas eu não lembrava do testemunho. Na hora que chegou lá, na hora da gravação, aí eu lembrei do testemunho. Só que antes de eu chegar lá pra gravar, tava um dia assim, tormentado, pastor. Um negócio bagunçado, o negócio não dava certo, uma opressão. Quando eu cheguei lá no estúdio pra gravar com essa pessoa, aí ela começou a recapitular novamente o testemunho dela, né? Que a gente sempre faz isso. Aí ela falou que ela veio da bruxaria e foram coisas pesadas que ela fez. Aí na hora eu entendi o que estava acontecendo. Então já era ela ia compartilhar aquilo. Esse testemunho foi deu muita visualização, alcançou muitas pessoas. E naquele dia, na hora que eu percebi, falei, vamos parar aqui, vamos fazer uma oração, um clamor aqui. Minha esposa chegou, a gente já fez uma oração, um clamor ali, e nós conseguimos gravar aquele podcast. Quando a gente foi embora, a gente chegou na frente da nossa casa. Tinha uma vizinha lá que toda vez que a gente passa lá, a gente cumprimenta, a gente se conhece, a vizinha de casa ali e tal. Fazendo uns 2 anos que a gente mora lá, então a gente sempre se encontra e cumprimenta. Só que nesse dia, pastor, que nós chegamos lá, na hora que nós encostamos na porta da nossa casa, essa mulher encontra com a gente de frente. Ela vira o olho, cai pra trás, bate a cabeça e racha a cabeça no chão, na nossa frente. E minha filha assim junto, vendo. O demônio pega ela vira o olho, assim, cai com a cabeça pra trás, assim. Quando eu olho o braço dela todo cortado, assim, provavelmente ela com algum ritual, né, que ela fez. E abre a cabeça dela, enche poça de sangue, assim. Meu Deus. E ali nós tivemos que socorrer ela, né? E chamamos a ambulância, tudo. Ela ficou acordada o tempo todo acordada. E a ambulância pega ela e leva ela leva consciente, né? Graças a Deus não foi um corte, não foi muito fundo. Ali fizeram uma cirurgia nela e operou bem. Mas depois que ela foi, a gente conversou com a família. Então a família estava passando diz que isso acontecia desde muitos anos atrás, que elas não sabiam mais o que fazer, porque ela tinha essas possessões, e ali nós orientamos a família, né? Então, assim, não só esse, mas nós passamos também, muitas vezes, na nossa casa também, né? A gente ora, a gente cobre, a gente pede proteção do Senhor contra a nossa casa, mas esses ataques, essa seta do mal, eles sempre vêm para nossa vida. Então, no começo a gente sofria mais, mas hoje a gente já está mais firmado, a gente já está mais atento, porque é a todo momento, se nós não tivermos de oração, a gente é assim pra gente se perder, sabe? Porque o inimigo ele quer tentar a nossa vida o tempo inteiro. É ameaça de processo. Já teve uma pessoa que já teve um camarada que queria tirar a nossa vida porque a gente estava mexendo com as entidades deles. Eu falei, ó. Vai ter que entrar na fila. Eu recebo mensagem, você, eu vou matar vocês, seus crentes, isso aqui, fica mexendo com as minhas entidades. Então, eu não tenho medo. Sim. Não tenho medo. A eu pessoa sei tá que contando testemunho, você não tá mexendo com ninguém.
Porque eu sei quem tá comigo. Sim. E eu sei também que eles sabem com quem eles estão mexendo também. Lógico. Entendeu? Eu sei que eles sabem. Então, nunca aconteceu nada, graças a Deus. Mas a gente tem que estar sempre em oração, porque se você pensa que você vai sentar numa cadeirinha que nem essa aqui, ó, e o negocinho vai ser acabou o sossego pra você, filho. Quanto mais seu nome é exposto, é pior. Acabou o sossego. Eu sei. Espiritualmente acabou o sossego. Você tem que estar, assim, ou você vive na oração ou você morre. Tem muita gente que começa e não consegue concluir. Não consegue. É um ou dois podcasts. Ou você fica louco, ou você fica louco, ou você fica... Não, você tem que estar sempre debaixo ali da proteção de Deus. Saiu, meu amigo. Uma que tem que ter sido direcionada pelo Espírito de Deus para abrir um negócio desse aqui, né? Porque você é muito exposto, né? Você é muito exposto. Demais. Né? Mas já recebeu ameaça, telefonema? Já recebi essas ameaças aí eu recebi. Ah, graças a Deus hoje tá menos, mas já tive problemas na justiça eu não posso falar. Sim. Porque se eu mencionar, Não. Nós fomos feito um acordo com uma grande mídia social aí. Isso não vai dar problema pra mim. Sim. Que se a gente mencionar, a gente paga uma multa muito grande. O Crente Podcast. Ficar entrando nessas confusões. Então é só pra dizer a guerra que a gente enfrenta. Sim. Então nós ficamos um tempão fazendo podcast sem receber R$1. Meu Deus. A gente ficou um tempão, ninguém sabe disso. Mas a gente passando necessidade, precisando, e nós não paramos o Crente Podcast. Então nós enfrentamos um problema aí e vencemos, graças a Deus vencemos, e graças a Deus foi um processo que a gente passou, vencemos e tá tudo bem agora, né? Uhum. Mas foram guerras, o inimigo tentou de tudo para fechar aquilo lá, para parar, para não acontecer, e usar pessoas para fechar realmente aquele estúdio lá, de verdade. Sim. Só que em tudo isso, nós somos vencedores e Deus abençoa. Glória a Deus. Tudo Deus abençoa. Mas não existe nada. A gente precisa... Hoje, pastor, o senhor falou sobre os ataques. A gente não pode parar nem um segundo de orar. Nem um segundo de jejuar. Porque a gente... Não é... A gente vê... As pessoas vê assim, a gente vê ali entrevistando e tal. Mas quando desliga aquela câmera e a gente vai para nossa casa... Só Deus sabe as guerras que a gente enfrenta, tanto internas nossas, mas existem guerras que a gente enfrenta. E se a gente não tiver vigilante, a gente... O último que nós gravamos agora, o podcast antes de você, o pastor estava retornando para sua casa, um homem no meio da pista tá com um tijolo no retrovisor do carro, no para-brisa do carro dele. Você é doido. Entendeu? Aí você fala assim, mas é normal, é comum? Não, é a fúria mesmo do cão. Então, quem participou do Crente Podcast vai falar aqui, ó, todo mundo que chega lá. É uma guerra para chegar lá. É uma guerra para chegar lá, porque não consegue. Uma vez eu convidei uma irmã, era de Sorocaba, era aqui de Sorocaba. Aí ela falou assim, não, você vai gravar o testemunho. O carro quebrou. Quebrou o negócio do carro lá, ó, embreagem. Vamos pegar o ônibus. Aí pegou o ônibus, beleza. Aí o ônibus quebrou no meio da rodovia, cara. Aí eu falei, não, eu vou buscar você aí. Você vai vir sim, nós lá esperando. Fui lá, busquei o carro, busquei ela de carro. Não, você vai gravar, vamos gravar. E depois levei embora pra casa. Então, assim, acontece coisas assim que você não acredita. Você não acredita as coisas que acontecem. E uma das coisas que o inimigo trava, pastor, presta bem atenção, eu acho que quem tá me assistindo vai ver. Uma coisa que o inimigo, quando a pessoa chega lá, depois ele não para a gente, né? Mas uma coisa que para, às vezes, que eu percebo, é o meu celular tocar. Que às vezes o inimigo causa dúvida na cabeça das pessoas. A gente abre o podcast, a gente fala assim, quem quiser vir contar seu testemunho, vem. Só que muitas vezes o inimigo quer colocar dúvida na cabeça das pessoas. Então tem pessoas que desistem. Às vezes o telefone não toca. Tem hora que eu falo pra minha esposa assim, o telefone não tá tocando. O que tá acontecendo, né? Parece que o pessoal deu uma parada. Aí a gente entra num propósito, pastor. Do nada o telefone dispara. Sabe? Porque o inimigo, ele não consegue trabalhar aqui, vai trabalhar na dúvida na cabeça das pessoas lá. Sim. Entendeu? Então a gente já tá meio
Você já tá meio esperto com as estratégias de Satanás aí pra tentar parar. Não é simples gravar um podcast, não, é guerra, né, cara? É guerra, a gente trabalha o dia todo. Então quantas vezes assim a gente passou dias e noites de madrugada, a minha equipe trabalha de madrugada, fazendo para postar um vídeo, pra fazer tudo. A gente sai de lá, a gente fica no telefone atendendo as pessoas. Então a gente trabalha demais, trabalha muito. Para chegar um vídeo até a internet aí é muito trabalhoso. A gente tem 2 pessoas que trabalham com a gente, tem o Luan e tem a Sara. E eles trabalham de noite, cara. Tem dia que eles estão de madrugada, tem dia que nós estamos de madrugada, falando, viu, tem que consertar isso, tem que editar assim, de madrugada a gente tava conversando. E o melhor horário pra gente a gente trabalhar de madrugada, porque ninguém atrapalha nós, ninguém manda mensagem. Porque a maioria das vezes que você manda mensagem pra mim é 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então eu falo, meu Deus. Às vezes eu chegando de vigília, eu tava em oração, quando eu olho a sua mensagem. Pastor, tá falando, nossa. Meu Deus, eu falo pra minha esposa, olha o Rafael tá mandando mensagem. Jesus, amor. Mas essa é a vida do cristão. A gente estamos terminando aqui, mas isso aí não é uma parte do seu testemunho, né? Da história, né? Eu creio que foi resumida porque o processo é bem doloroso, né? Tem coisa que até o Espírito de Deus ele não deixa. Tem coisa que eu não posso falar aqui. Mas isso aqui que eu contei é só 10%. 10% da história. Um dia eu vou poder contar tudo. Um dia, mas agora eu não posso. Foi uma trajetória dolorosa. Foi, muito doloroso. Mas valeu a pena. Valeu, pastor. Valeu porque a gente... Às vezes tem situações que a gente tem que passar pra gente aprender, né? Sim. A gente tem que aprender porque... pra gente sair, subir de nível. Tem hora que Deus tem que dar um empurrão pra gente, porque senão você fica só naquilo ali. Eu ia perguntar assim pra você, você faria tudo de novo, mas tem coisa que eu não faria, né? Meu Deus, O senhor conhece a história, tudo por trás, o senhor conhece. Mas um dia eu vou poder compartilhar, mas tem muita coisa, eu vou falar pra vocês, gente. Tem testemunho da sua esposa também, né? O da minha esposa, ela não pôde vir hoje, né? Porque ela tava meio doentinha. Hoje, quando ela tá doente, ela não consegue falar, não. Mas ela vai voltar aqui, ela vai falar da parte dela. Eu queria que a minha esposa ou minha filha fosse... A da minha esposa não fala, cara. Ela louva, que é uma beleza, expulsa demônio. É de oração, mas pra falar, né? Eu queria que elas fizessem, porque pelo menos ela pegava as mulheres aí, fazia um trabalho, né? Com mulher, sobre isso. Então eu tenho algo no meu coração, assim, muito forte. Mas teria que ser uma mulher... Mas Deus vai preparar. Deus vai preparar, né? Quem sabe minha filha segue os passos. Minha filha tá com 20 anos. Quem sabe ela me ajuda aí no Dunamicast. Verdade. Tá bom? Pessoal, nós estamos finalizando aqui. Nós tem ainda 6 minutos, né? 6 minutinhos aí. Tem 5 minutinhos aí, pastor, né? Eu quero te agradecer aí, né? Pra mim é um privilégio ter você aqui. Eu chamo de pastor, né? Nem eu sou pastor, também sou presbítero, você me chama de pastor. Todo mundo me chama de pastor, eu falo, meu Deus. Benção. Outros chamam de apóstolo, é profeta. O importante é servo do Senhor Jesus Cristo. Verdade. Né? Verdade. As pessoas falam, como é que eu te chamo? De irmão Paulo, tá bom, não ligo pra esse negócio não. Irmão tá ótimo. Tá ótimo. Né? Tá ótimo. Então, quero te agradecer, né? Não só por estar aqui com a gente aqui, porque é um privilégio, né? Estar aqui, mas por tudo que tem feito para nossas vidas aí, né? O Dunamicast aí é um reflexo aí, né? Do Crente Podcast, né? Nos atingiu aí, hoje tem o Dunamicast, graças ao Crente Podcast, que eu já ia desistindo já, né? Se não fosse a oportunidade, né? Então, Deus seja louvado pela sua vida e obrigado. Eu creio que Deus vai preparar. E você vai falar pra mim, agora Deus permitiu, né, contar umas partes aí, né, e marca de novo. É verdade. Né, marca de... Eu que agradeço aqui, porque depois, eu gostei muito, foi a primeira vez que eu vim fazer um podcast aqui, da outra vez com você, né, e eu vi quanto que as pessoas puderam me conhecer também. Sim. Através do seu podcast, muita gente não me conhecia, e as pessoas passaram a me conhecer, então eu agradeço pela oportunidade. Amém. De vir aqui, e você sabe que você pode contar sempre comigo aí. Precisar. Amém. Estamos juntos pra tudo aí. Amém. Tamo junto, um orando pelo outro. Amém. Glória.